Olá, boa tarde. Eu sou a professora Luana, o professor Antônio Carlos está aqui comigo e a gente vai fazer esse vídeo na intenção de dar uma devolutiva para vocês, alunos e alunas, acerca da avaliação dissertativa 1. Nós também temos agora um outro professor compondo a equipe, o professor Fernando Ripoli. Ele não pôde estar aqui conosco no vídeo, mas ele também faz parte. Alguns polos estavam com o professor Fernando, já está lá disponível para quem ainda tem dúvida de qual professor auxiliar, de polo. Está lá disponível na plataforma Moodle, logo na entrada do curso da integralização, no box principal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação. Então, a avaliação, o que foi solicitado? Foi pedido ao aluno que relesse o artigo do professor Paulo Nogueira, acerca da hermenêutica da recepção. E aí, então, pediu-se que o aluno fizesse um resumo de 3 autores, Jorge Luiz Borges, o Bakhtin e o Yuri Lotman, que são os 3 autores apresentados pelo professor. E, num segundo momento, que o aluno fizesse um comentário acerca da importância da hermenêutica da recepção para os estudos bíblicos. Então, o que a gente esperava do aluno? Esperava que o aluno fizesse um resumo a partir do texto do professor. Então, assim, a gente teve muitos casos em que os alunos pegavam fontes externas de textos, muitas vezes usado sites como a Wikipedia ou sites que não são considerados acadêmicos para fazer esse resumo. O resumo era para ser feito a partir do texto do professor. Você poderia complementar com uma bibliografia ou outra, mas o foco era o que o professor estava destacando. Na questão do texto de Borges, a questão de como um mesmo texto pode ser ressignificado em épocas diferentes, que ele dá o exemplo lá do Quixote do Pierre Menard, que você então tem o mesmo texto, só que compostos em épocas distintas, um na época do Cervantes, outro na época do Pierre Menard. E aí você mostra essa questão do deslocamento, como o mesmo texto pode significar coisas diferentes a partir de contextos distintos. Depois a gente tinha o Bakhtin. O foco do Bakhtin, na apresentação do professor Paulo, era a questão do que ele chama da longa duração, fazendo um complemento àquilo que o Borges já trabalhou também. Como que a gente lê os textos nesse período, nesse processo maior, do que ele chama de longa duração. Os textos são enriquecidos ao longo do tempo. Aí ele dá o exemplo do Shakespeare. O Shakespeare que nós lemos hoje, ele é mais rico do que o Shakespeare da época que ele foi produzido, porque nós tivemos esse período e toda essa questão cultural. E aí ele também entra na questão da cultura popular. Então, o foco que a gente esperava que o aluno ressaltasse no texto seriam esses pontos. Em Lotman, a questão do texto entendido não só como um texto escrito, mas como imagens, símbolos, ritos, e a questão das 3 funções do texto, que muitos de vocês destacaram muito bem, né? Que é a questão de transmitir informação, de criar novos textos e a questão da memória. Então, num primeiro momento, o que a gente esperava é que o aluno ressaltasse isso, que ele discorresse sobre essas questões. Num segundo momento, a gente esperava que o aluno fizesse a adequação dessas teorias, que não são necessariamente da exegese e da hermenêutica bíblica, para o texto bíblico. Aí você poderia dar sua opinião, e muitos de vocês deram opinião, só que outros ficaram extremamente restritos ao texto do professor Paulo, não se soltaram, não exprimiram com as suas próprias palavras, com suas próprias apreensões da sua leitura enquanto texto. Então, essa segunda parte seria mais crítica. Então, é importante que vocês se atentem. Então, no geral, vocês cumpriram as 2 partes, com algumas exceções de alguns alunos que só fizeram a primeira e não fizeram a segunda, ou só fizeram a segunda parte e não fizeram a primeira, em alguns casos, infelizmente, de que não fizeram nenhuma nem outra, e a gente foi obrigada a dar uma nota baixa, porque o aluno não desenvolveu o que foi solicitado na avaliação. Nesse caso, não havia nem como avaliar, né? Então, seria isso. Agora, o professor Antônio Carlos vai falar um pouco mais acerca das questões mais técnicas referentes às nossas correções. Como a professora Luana falou, de uma forma geral, vocês foram bem. Tá? Nós gostamos do que vimos, né? De certa forma, ficamos
muito contentes com o desenvolvimento do texto. No entanto, algumas coisas que nós observamos e nós anotamos aqui, que foram justamente essas coisas que fez com que alguns de vocês tivessem notas um pouco mais baixas, né? Ou então tiraram, né, até alguns pontinhos, mas que era necessário, porque vocês têm que lembrar que estão numa academia, uma universidade, e então há algumas exigências que devem ser respeitadas, ok? Então eu vou falar aqui alguns pontos, a professora Luana vai me ajudar se eu esquecer, se ela quiser fazer algum comentário a respeito, ok? Sim. Então, primeira coisa, a questão do resumo. Resumo não é copiar o texto base, tá? É a primeira coisa que vocês têm que entender. Então, muitos perderam pontos, por quê? Porque copiaram literalmente o texto do professor Paulo Nogueira, tá? Isso não é resumo, isso é cópia, tá? A gente até levou em consideração algumas coisas, mas não tem como não tirar pontos. Sim. Tá, inclusive okay? De não zerar, né? Porque Exatamente. dependendo do caso, poderia ser considerado plágio, porque você fez uma transcrição literal do texto sem referenciar. Mas a gente levou em consideração que é a primeira avaliação, tá? Ainda relevamos, tiramos alguns pontinhos, mas não zeramos a avaliação. Porque teve casos que, além de copiar o texto do professor Paulo Nogueira, ainda copiaram outros textos de outros autores que a gente encontra facilmente na internet. Sim. Tá? Então fiquem atentos e atentas a isso, tá? Sim. Olha só, o professor tem facilidade de encontrar cópias de texto na internet. Então fiquem atentos. E só para complementar, professor, desculpe, não só cópia do texto do professor, que era o texto base, como eu falei, como alguns polos eu percebi, inclusive eu até fiz considerações, em que os alunos copiam um do outro. Então, assim, eu imagino que tenha dificuldade, seja a primeira avaliação, vocês estão trocando esses documentos, perguntando e tal. Só que assim, chega para o professor 2 avaliações basicamente idênticas, com a mesma configuração, com mais ou menos um conteúdo, a gente percebe que o aluno mudou uma ou outra coisinha. Eu não sei quem copiou de quem, porque eu tenho 2 textos iguais, eu não tenho o poder de adivinhar, né, qual aluno que copiou de quem. Então, nesse caso, eu tirei bastante ponto dos alunos e documentei isso indo evolutiva individual, dizendo que isso é considerado plágio, você copiou do seu colega, né? Então, eu poderia zerar a avaliação, mas eu exortei no caso e pedi para que vocês se atentem para isso não acontecer. Eu quero ler do meu amigo, leia para aprender e tal, mas não copie, porque a gente percebe. Por mais que a gente lida com tantos textos que a gente acaba ficando acostumados a perceber essas questões. Então, tomem cuidado, não copiem também do colega, tá? Escrevam com as próprias palavras, é melhor vocês errarem no sentido assim, de se expressarem e não serem tão bem compreendidos, mas usando as próprias palavras, do que incorrer num risco de plágio e aí ter a avaliação zerada. Isso mesmo. Então, cuidado com essa questão de cópia, tá? Um outro problema, esse é demais, né? É muito, mas muito mesmo. E é uma questão mais de base, tá? Que é o não uso do parágrafo ou o mau uso do parágrafo. Sim. Tá? A gente tem textos que a gente pega que está aquela coluna única, né, sem espaço, sem mudança de linha, né, que caracteriza um parágrafo, porque parágrafo é o quê? Parágrafo é quando você muda, né, um assunto, o que você faz? Você pula para uma outra linha, dá um espaço de 1 centímetro, tá, indicando que você está iniciando um novo parágrafo. Sim. Tá? Isso é um parágrafo e isso é regra, tá, da língua portuguesa, e vocês devem ficar atentos e atentas com relação a isso, porque são muitos que não respeitam essa regra, tá, do uso do parágrafo. Ok? Então fiquem atentos a essa questão do parágrafo, porque isso está tirando muito, mas muito ponto. Não sei se a professora Luana tem algum comentário. Sim, a gente não tira...
tira um ponto. Às vezes o aluno fez uma avaliação perfeitinha, mas não colocou parágrafo. Ah, professor, mas não está escrito isso na prova. Isso faz parte de configuração. O texto, ele precisa ter parágrafo, né? Da mesma forma como ele precisa ter ponto, como ele precisa ter vírgula. O parágrafo inicia, né? Você põe um ponto e inicia um novo pensamento no parágrafo seguinte, um novo tema. Então, isso não é um acessório, isso é extremamente necessário. Então, isso faz parte, sim, e a gente vê que a maioria dos alunos, não sei o que acontece, não colocam parágrafo. Então, assim, é uma coisa simples, mas que é importante de se atentar nas próximas avaliações, para vocês melhorarem. Exato. Um outro problema é textos que estão desconectados com o tema proposto. Às vezes a gente pega um texto e o aluno ou a aluna começa a discorrer no texto, mas a gente nota que o que ela está escrevendo, o que ele está escrevendo, não tem nada a ver com o tema proposto. É evidente que aí não tem como você considerar, né, como tarefa cumprida, né, algo que foge da proposta da própria tarefa. Tá? Então, tentem se manter dentro do tema proposto. Né, o enunciado, né, que está lá na avaliação, né, em PDF, bonitinho ali, né, indica tudo que é necessário para que você saiba o que tem que escrever. Então não saia disso, porque isso também vai tirar pontos. Professora, falar? Não, em relação a isso acho que está ok. Ok. Outra questão, quando o texto é pouco desenvolvido. O que é o texto pouco desenvolvido? O texto, a proposta é de uma ou duas páginas, foi isso, né, professor? Até 3, no até máximo 3. 3 páginas, Né, até 3. Tem alunos que fazem um cabeçalho, né, com nome, universidade, que ocupa meia página, depois escreve mais meia página e um pouquinho na segunda página e acha que isso é 2 páginas. Tá? A gente percebe quando o aluno lê o texto e desenvolve o assunto. Sim. E a gente percebe quando ele não faz isso. Claro. Tá? Então é necessário que você, para isso, é uma coisa que eu falo constantemente. Para escrever bem, tem que ler muito. Se você não lê, você não escreve. Você não tem ideias, você não consegue desenvolver um texto. Portanto, texto dissertativo você tem que ler, principalmente o resumo, é evidente. A gente não vai aceitar um texto de 1 ou 2 parágrafos, tá? Sendo que tem alunos aí que se esforçam, faz até mesmo 3, não que isso seja obrigatório, pode fazer 2 textos, 2 páginas, mas desde que seja um texto muito bem desenvolvido. Sim. Agora, escrever um parágrafo, né, de 5 linhas, né, ou de 10, 2 parágrafos de 5, um parágrafo de 10, aí fica difícil. Sim. Tá? Outro ponto é a questão dos erros ortográficos. Aí já é o mesmo problema do anterior. Né? Se você não tem o hábito da leitura, quando escrever, você vai escrever errado. Né? E também com relação à pontuação. Vírgula em lugar errado, 2 pontos em lugar errado, e os erros ortográficos que acabam tirando ponto também do aluno ou da aluna. E eu acho que uma medida simples que ajuda é você passar um corretor ortográfico. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente tem muito jeitinho brasileiro, né? Então, que não é muito bom. Então, assim, a gente tende a deixar tudo para a última hora. Então, o aluno... A avaliação dissertativa ela fica 14 dias abertas, o prazo. Aí o aluno deixou para postar no último dia, às vezes na última hora, quando não nos últimos minutos, que acontecem também. E aí ele às vezes, provavelmente ele fez com certa pressa, tal, postou a avaliação. Não deu tempo de rever essa avaliação, não deu tempo de passar um corretor ortográfico, essa avaliação vem desconfigurada. Então, assim... A gente sugere, claro, a gente sabe que existem as demandas, né, que cada um tem as suas tarefas e tudo mais, e não é diferente também com a gente, às vezes a gente precisa mesmo levar até o último dia e tal. Só que assim, tentem ser mais caprichosos nesse sentido. Antes de enviar a avaliação, passa um corretor ortográfico, porque às vezes os erros mais discrepantes
você já corrige ali, né? Então, e se atentar à configuração, porque lá no cabeçalho a gente já diz assim, olha, a margem tem que ser tanto, o espaçamento entre linhas 1,5, a fonte é Times ou Arial, tal, tá tudo descrito. Então, assim, se você tiver algum problema, alguma dificuldade nisso, a gente tá aqui para auxiliar, mas já tá descrito lá. Se você seguir o que tá lá, possivelmente seu texto vai estar dentro da configuração e adequado. Então, assim, acho que é uma questão também de um pouco de capricho no envio do arquivo. Isso. E por fim, um outro problema que foi detectado é o uso da primeira pessoa no singular no texto. Quem tem o hábito de desenvolver esses sermões, né, geralmente o usam na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu penso, eu. Né? Mas só que dentro de um texto acadêmico não se usa a primeira pessoa do singular. Nós costumamos usar a primeira pessoa do plural. Ou tá? a terceira. Ou a terceira do singular, no caso que é o informal, isso, né? Ele, ou refere-se. Exatamente. Informal. Mas quando você vai se referir a algo que é do seu pensamento, alguma coisa, você não usa a primeira pessoa do singular, e sim do plural. Tá? Você fala, mas que radicalidade, como eu falei no início, irmãos e irmãs, nós estamos numa academia, sim, tá? Nós estamos numa universidade, existem regras que devem ser seguidas, sim, ok? Sim. Tá? Então esses foram os principais problemas, né, que nós detectamos e que na maioria dos casos foi o que tirou alguns pontos. Sim, mas de forma geral, a gente não teve notas muito baixas, todo mundo pelo menos ficou na média. Ah, professor, eu queria tirar 2, eu fiquei com 1,4, com 1,5 e tal. Acontece, se você ficou com essa nota, foi porque realmente para você tirar 2, você tem que ter cumprido tudo. O 2 é o equivalente a um 10. Então, assim, não é só porque entregou o texto que vai tirar 2. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente demora um pouco de tempo, porque a gente está avaliando esses textos, a gente está lendo. E o intuito nosso não é prejudicar vocês. O intuito é realmente pegar esses erros, fazer com que vocês se aprimorem. Eu tenho certeza, eu espero, eu e o professor Antônio e o professor Fernando também esperamos que na próxima isso daqui já se reduza bastante, porque a gente espera que vocês vão se empenhar e a gente está aqui justamente para isso, para construir esse processo. Então, não vejam isso como, assim, uma coisa, mas é muito rigor, não. A gente tá, que eu falo assim, a gente sabe das demandas, tá, mas a gente está dentro de uma universidade, a gente precisa ter são padrões mínimos, né, para aceitação de uma tarefa. Então, a gente está tentando ensinar vocês e ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? A gente está aqui à disposição e qualquer questão a gente pode também esclarecer e ajudá-los. E a gente vai tentar também disponibilizar um material nesse sentido, para que vocês tenham acesso a essas questões mais técnicas de citação, de referências e de ortografia, essas questões. A gente vai tentar fornecer isso. Quando a gente estiver com esse material, a gente também comunica a vocês, tá ok? Muito obrigado e bons estudos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.